escuto pessoas dizerem: eu não sou feliz, porque me faltam coisas que afinal de contas não fazem falta, porque eu não nas tenho, e no entanto sinto-me preenchido, porque tenho o fundamental. Então eu me recordo de quando há 70 anos apresentei o primeiro livro mediúnico, firmado pelo Espírito Joana de Ângeles, Messe de Amor, no dia 5 de maio de 1964, no auditório do Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro. Eu era tão jovem, eu havia lido o Evangelho com lágrimas muitas vezes, mas eu era tão jovem. E a juventude tem a permissão de equivocar-se para, através da maturidade e do envelhecimento, adquirir pelo menos a sensatez de evitar equivocar-se mais ainda. Terminada a apresentação, eu estava muito comovido, porque ao meu lado estava a veneranda entidade que me houvera convocado para a libertação espiritual através das experiências da doutrina libertadora. E chegando à casa em que me hospedava, coloquei o livro modesto, uma capa simples, verde, com as palavras Messe de Amor em negrito, e fiquei examinando cada página mental, e a primeira delas era solidão e Jesus. Sim, eu era muito jovem, mas era muito solitário. A mediunidade atormentou-me toda a juventude, colocando-me dentro das linhas austeras dos ensinamentos da codificação, conforme exarados em O Livro dos Médiuns. E então, Jesus seria o meu companheiro nas horas mais difíceis. Ele estaria ao meu lado, mesmo que eu não percebesse. Não era importante eu ter o contato, mas era muito importante ter-lhe a presença. E então, coloquei o livro na cabeceira da cama, diminui as luzes, deixei apenas um foco e fiquei emocionado olhando aquelas páginas que para mim eram feitas de luz e haviam sido escritas com muitas lágrimas de juventude. Então a veneranda Joana de Ângeles adentrou-se no quarto e perguntou-me: estás feliz, meu filho? Eu disse: estou, minha irmã, porque jamais imaginei na possibilidade de escrever uma carta que me pudesse ajudar e que me pudesse consolar as lágrimas de uma saudade terrível, um vazio existencial. Ela disse: este vazio existencial é saudade de Jesus. Preenche-o através da caridade. Ama. Se não te amarem, não é importante, mas é importante que tu ames. E me perguntou: tu és muito jovem, estás disposto a seguir até o fim? E eu lhe disse: se a senhora me ajudar, me oferecer o amparo da misericórdia e da caridade, eu serei fiel o mais possível que me esteja ao alcance. Ela então apresentou-me um poema através de uma haste de uma rosa, que à ponta tinha um botão cerrado. Colocou no sentido transversal do livro, e eu fiquei olhando aquele botão de rosa vermelha, e ele lentamente se foi abrindo até estoar numa rosa imensa que praticamente tomou a capa do livro. E depois começou a murchar, a caírem as pétalas,
ficando apenas a haste e os espinhos no seu dorso. E ela me disse: esta é a tua vida, a mediunidade, meu filho. É um caminho sem retorno, é uma ponte que pode ser de luz na direção do infinito, ou pode ser de tropeços no abismo do padecimento. Nunca te olvides que tu nasceste para servir. E mesmo quando tu não sirvas para nada, que permaneças servindo. És muito jovem e eu quero te dizer que nós programamos para a tua vida 10 livros. E eu disse: mas como? Como eu os escreveria, já que meu tempo é tão escasso? Trabalho durante o dia, às noites experiências doutrinárias, atividade de socorro ao meu próximo. Ela disse: não te preocupes, Deus é o Pai da abundância. E passaram os anos, e lentamente eu atingi a meta, 10 livros. E no momento em que eu comemorava em silêncio o 10º livro de sua autoria, ela me apareceu e me disse: já que te foi tão fácil escrever o pensamento da imortalidade para consolar as almas, e primeiramente a tua alma, porque os médiuns devem receber para si mesmos, antes que para os outros, as lições de que se faz objeto. Nós vamos dizer-te que, se permaneceres fiel, escreveremos talvez umas 50 obras, porque tu és um espírito muito endividado. E é necessário resgatar pelo amor, resgatar pelo bem. E eu continuei. E quando completei o 50º livro, ela apareceu-me e disse: já que te é tão fácil escrever o pensamento dos teus irmãos maiores, escreverás e escreverás, enquanto nós cantaremos pela tua palavra a sinfonia inacabada do reino de Deus. Não desfaleças nunca. O desfalecimento não é somente fraqueza, é falta de confiança absoluta no Pai Celestial e do Divino Amigo. E os anos se dobraram suavemente, alguns de alegrias e dores, outros de dores e alegrias. E quando eu completei a idade avançada de 90 anos, eu olhei para trás e ela me apareceu sorrindo e me disse: faça uma avaliação de quase um século de existência. Eu comecei a recordar quão pouco havia produzido a experiência de trabalhadores incansáveis do Evangelho, de almas que se entregaram como Sadhu Sundar Singh, como Madre Teresa de Calcutá, como Francisco Cândido Xavier, como milhões de anônimos que receberam as bênçãos do Evangelho e modificaram a sua rota. Então eu disse: minha irmã, quão pouco, como desperdicei o tempo em justificativas injustificáveis. Ela então, sorrindo, me disse: para aquele que trabalha, o último instante da vida, o último hausto, seja de glorificação de Deus no altar da consciência. E trabalha, 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 porque o Pai até hoje trabalha. E Ele, nosso amigo e benfeitor, também trabalha, ensinando-nos a lição do trabalho.
e experimentei os desafios que a vida a todos nos propõe. Um momento de parada cardíaca, um momento de câncer, um momento longo de solidão, que somente a palavra dúlcida do Evangelho preencheu de alegria, trazendo-me a esta querida Curitiba para dizer-vos: vale a pena reflexionar no Evangelho de Jesus através do Espiritismo. As palavras alcandoradas da caridade. Quem é aquela jovem? Quem é aquela mulher? Aquela menina que acompanha a sua mãe? Eu sou a caridade. As palavras luminíferas de João, de Kardec, convidando-nos para a felicidade. Tende bom ânimo. Também chorei, também vi partirem meu pai, minha mãe, 12 irmãos desencarnados. E nesse momento em que olhava ontem na cidade de Ponta Grossa, ao público querido, percebi que aqueles que me ouviram há 70 anos, quando ali estive a primeira vez, com o nosso querido Guignone, falando para os pontagrossenses, eu dizia: meu Deus, aonde estão os amigos queridos de Ponta Grossa que eu conheci, almas generosas e nobres? E de imediato voltei-me para o auditório e havia uma fila dos desencarnados, amigos que me vieram saudar, evocando aqueles dias longínquos e perto de comunhão entre nós e os corações afáveis do Espiritismo. E agradeci-lhes quando o mundo espiritual vestia sobre o auditório pétalas perfumadas de rosas para anunciarem esta era nova que já começou. O milênio das luzes já começou, porque depois do Pantanal que estamos vencendo, vem o primeiro planalto, vem o segundo, até encontrarmos o terceiro céu do apóstolo Paulo e podermos dizer: ó Senhor, muito obrigado pelas dádivas com que me honras. Muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu me dou conta daqueles que não enxergam, e por eles eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, pela voz que nos permite escutar as maravilhas da natureza e entender na terra o cântico da beleza. Mas diante da minha audição, eu contacto os surdos,
e peço por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que alfabetiza, pela voz que alteia uma canção e teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta aflição, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que trabalham, mãos que acariciam, mãos que aguardam, pelas mãos que apertam mãos, mãos de poesias, mãos de sinfonias, pelas mãos dos adeuses, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam a alma de um filho alheio, e pelos pés que me levam a caminhar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, desesperados, e eu posso andar. Eu sei que na próxima reencarnação, depois desta expiação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter o lar. Não importa se é uma mansão, se é uma favela, se é uma estela, se é um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo, ou de irmão, alguém que me distenda a mão. Porque afinal de contas, é terrível viver na solidão, mas se eu não tiver ninguém para me amar, se eu não tiver ninguém para me acompanhar, eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.